Vamos agora, em seguida, a doutora Maria Leonor de Ja, Oliveira. vielen Dank. Obrigado. Tratando o papel do Comitê de Ética do Instituto Butantan. A doutora Maria Leonor é formada em Ciências Biológicas, modalidade médica, pela Escola Paulista de Medicina, doutorada em Ciências em Bioquímica pelo Instituto de Química da Universidade de São Paulo, pós-doutorado em Biologia Celular pelo Instituto de Química da USP, pós-doutorado em Biotecnologia pelo Instituto Butantan. É membro da Comissão de Ética no Uso de Animais do Instituto Butantan desde 2013 e vice-coordenadora de 2004 a julho de 2018, também coordenando este trabalho. Pesquisadora científica do Instituto Butantan. Doutora Maria Leonor, seja muito bem-vinda, por favor, a apresentação é com a senhora. Muito obrigada a todos pelo convite, à organização, obrigada pela apresentação. Eu vou tentar aqui compartilhar a minha tela. Espero que todos estejam vendo. Estamos, só não está no modo apresentação ainda. Não entrou no modo apresentação? Acho que ainda está carregando, por enquanto não. Talvez tenha esse delay, né? Por enquanto ainda estamos vendo o PowerPoint. Aqui para mim aparece a tela cheia, não sei se eu estou fazendo alguma coisa errada. A gente pode compartilhar por aqui, se você... Pode ser também, se for melhor para vocês, aí eu paro de compartilhar, é isso? Isso. Tá, então deixa eu... Ai, meu Deus, como é que eu faço? Stop share. Isso. Vou colocar aqui. Aí eu só peço para você ir me avisando quando mudar, tudo bem? Tá bom. Perfeito. Bom dia a todos, boa tarde na Alemanha. Em nome da Comissão de Ética do Instituto Butantan, eu gostaria de agradecer o convite e é uma honra poder participar desse evento. Eu trabalho na Comissão de Ética do Instituto Butantan há muito tempo, desde 2013, e fui vice-coordenadora e coordenadora por 4 anos. Acabei de sair da coordenação, mas ainda permaneço na comissão. Então, próximo, por favor. Bom, um pouco da história do Instituto Butantan, para contextualizar o que a gente faz e o papel da comissão, né? Então, o Instituto Butantan, ele nasceu a partir da peste bubônica que chegou no Brasil, né? Em Santos, no Porto de Santos, e houve a necessidade, então, da criação de um laboratório para lidar com esse problema de saúde pública. Então, foi um laboratório que estava ligado ao Instituto Bacteriológico, que hoje é o Adolfo Lutz, e esse laboratório foi instalado numa fazenda, que era a Fazenda Butantan, na cidade de São Paulo. Em 1901, então, o Instituto foi reconhecido como um instituto autônomo e passou a tratar de problemas de saúde pública. E o seu diretor, primeiro diretor, que era um médico, Vital Brasil, ele estava muito preocupado com os casos de acidentes ofídicos que aconteciam, então ele resolveu tratar desse assunto, e é o assunto pelo qual o Instituto é reconhecido no mundo inteiro. Então, os envenenamentos por acidentes ofídicos e também acidentes com aranhas e com escorpiões. Bom, atualmente o Instituto é um produtor de biofármacos. Nós produzimos soros antiofídicos, antitoxinas e também vacinas, e é um dos maiores produtores, junto com a Fiocruz aqui do Brasil, também do mundo. Por favor, você pode passar? Bom, como que é o histórico da Comissão de Ética no Instituto Butantan? A Comissão de Ética do Instituto Butantan foi criada em 1995, e é importante salientar que isso é muito antes de ter vindo a primeira lei brasileira que trata do uso de animais em ensino e pesquisa e produção, que só veio em 2008.
Então, o Instituto reconheceu que era necessário, apesar de não ter uma lei nacional, que essas atividades fossem regulamentadas e que seguissem, o Instituto naquela época se baseava então nas leis e nas diretrizes internacionais, para depois, então, em 2008, começar a seguir a determinação nacional, que é muito parecida com a determinação internacional. Em 2000 foi publicado o primeiro regimento, né, de como essa comissão de ética iria funcionar. Então, em 2008 veio a lei nacional, a criação do CONSEA, que é o órgão nacional que controla a experimentação em animal e as atividades de ensino e de produção também no Brasil. Então, o comitê ele tem um papel muito importante e central em todas as atividades do Instituto. As atualizações do regimento são publicadas em Diário Oficial do Estado e até 2014 a gente tinha uma situação em que os protocolos eram analisados ainda em papel e de 2015 para frente nós tivemos uma mudança para a submissão dos protocolos via uma plataforma online, o que facilita muito o trabalho de todos os membros. Por favor, o próximo. Bom, então, a Comissão de Ética, a gente chama de seu WIBE, né, a do Butantan, ela atua tanto em pesquisa e desenvolvimento, na produção de biofarmacêuticos, que é uma das principais atividades do Instituto, nas atividades de educação e na atividade cultural. Eu vou, então, agora explicar um pouco do que é feito no Instituto e como que a gente atua. Próximo. Bom, o Instituto ele tem 150 pesquisadores científicos e estudos em diversas áreas, e uma diversidade muito grande de animais e de modelos animais. Então, o Instituto tem projetos em biologia animal, que incluem répteis e anfíbios, ecologia animal e evolução. E isso inclui também estudos de campo, onde os pesquisadores saem para o campo para observar, para cadastrar animais. Dentro dessa área também existe no Instituto uma coleção herpetológica, em que as amostras são compartilhadas com outros grupos, com todos os grupos de pesquisa e com grupos de pesquisa de outros institutos. Uma linha muito grande em comportamento animal, principalmente especializada em répteis e em anfíbios. Uma linha muito importante de fisiologia do envenenamento, e essa fisiologia eu estou incluindo aqui escorpiões e aranhas, porque muitas vezes em algum modelo precisa ser usado, ainda é usado roedor ou às vezes coelhos, né? Caracterização das toxinas, que são projetos de proteômica, transcriptômica, descoberta de novas drogas, isso são projetos muito grandes, que são com parceria com farmacêuticas, e além de toda essa parte de toxinas e envenenamentos, nós temos, então, uma parte de microbiologia e de patógenos, micro-organismos, bactérias, vírus e parasitas que causam doenças no homem. Então, são estudos de interação patógeno-hospedeiro e desenvolvimento de novas vacinas, e daí vai desde a parte embancada, a parte inicial no laboratório de pesquisa, o descobrimento e a descrição das novas vacinas ou das novas drogas, até o processo de desenvolvimento mesmo, que é um scale-up, que a gente chama, que é uma escala de média para grande, até se o projeto vai para frente, então ele passa para a parte bioindustrial. Além desses modelos característicos do Instituto, nós também temos projetos com ovos embrionados e uma plataforma Zebrafish que tem sido bastante utilizadas para tentar substituir um pouco o uso dos animais, dos roedores e dos lagomorfos, que são os coelhos. Próximo.
Bom, na pesquisa e desenvolvimento, a gente atua como, acho que de uma forma muito parecida com as CEUAs de universidades no Brasil e de outros institutos. Então, o nosso foco sempre quando a gente vai analisar uma proposta, quais são os dados prévios que aquele grupo tem, né, dados in vitro, qual é o que se tem na literatura, se aqueles experimentos realmente precisam ser feitos, qual é o mínimo que precisa ser feito, em que condições, né? Qual a proposta do Instituto, se a proposta do Instituto está adequada ao modelo, está adequada ao número de amostras, se estão sendo aplicados os 3 R's, que é substituição, a redução e o refinamento, né? Qual é o treinamento, se aquela equipe está treinada, se tem veterinário na equipe e quais as condições dos biotérios. Uma questão muito típica do Butantan, em alguns casos, como os casos de estudos com serpentes e com anfíbios, é a origem e a destinação dos animais. O Butantan, ele tem uma característica que ele tem essa missão, ele recebe animais que são apreendidos ou ilegais, né, de forma ilegal, que vem, então, a polícia, o IBAMA, levam para o Butantan, e o Butantan fica guardião desse animal. Então, muitas vezes, se a gente está num limite, se a gente não pode manter esses animais, a gente tenta buscar outras instituições em que a gente conversa bastante com essas instituições, quando eles são animais que estão previstos em alguma pesquisa e que eles não têm alguma outra destinamento, né, desses animais, eles vão, então, para algum projeto de pesquisa. Eles podem ir também para coleções, se é um excedente muito grande, e eles vão, se o principal destino desses animais, se eles são animais adequados e se a produção de soro está precisando, o primeiro destino é para a produção, né, para ter uma produção, para manter a produção de soro antiofídico. Numa medida em que esses animais não tenham destinação, mas o Instituto ainda assim precisa ser guardião do animal, ele pode ir para a parte cultural, se for de interesse. Esse é o caso, por exemplo, um caso que ficou bastante conhecido recentemente aqui no Brasil, de uma apreensão de uma naja, que é um animal exótico do Brasil, e que ele foi, então, a gente precisa manter esse animal até que tenha uma decisão judicial do que vai fazer com esse animal, ou para onde ele vai, se ele, né, realmente, juridicamente, qual é o destino desse animal. Então, esse animal está atualmente no Museu Biológico do Instituto Butantan e serve, então, nessa parte cultural. Dentro da parte de pesquisa ainda, o Instituto é bastante especializado em estudos de envenenamento. E como existem pesquisadores muito especializados, então todos eles conseguiram, ao longo dos anos, incluir analgésicos quando esses estudos são feitos. Então, antigamente se tinha um estigma muito grande de que o analgésico vai interferir no resultado do seu estudo. Hoje em dia isso não é feito mais, então sempre tem analgésicos nos estudos de envenenamento quando eles precisam ser feitos, ou analgésicos nos estudos de infecção. Endpoints muito bem definidos, que são utilizados por todos os grupos do Instituto. Então, como a gente tem estudos clássicos, eles seguem um padrão muito bem definido. Muitas vezes, essa busca de novas drogas dentro dos venenos, eles podem trazer efeitos tanto de novas drogas para combater dor, novas drogas para pressão, para hemorragias. Então, os endpoints são bastante definidos nesses casos. Na plataforma Zebrafish, então, a gente tem tudo que pode ser feito, por exemplo, em relação a infecções e a toxicidade, é feito na plataforma Zebrafish. É importante salientar que o CONSEA não tem recomendações de idade mínima ainda para a análise de estudos em zebrafish, então é um consenso no Instituto e
a atuação da CEUA é sempre de análise, mesmo nesses ensaios de zebrafish, mesmo em caso de embriões. Então, esses estudos são analisados e têm que ser chancelados pela CEUA. Também analisamos estudos em ovos embrionados de galinha. O CONSEA, ele limita essas análises a partir de 50% do tempo de eclosão dos ovos. Estudos em ovos embrionados são feitos em virologia, por exemplo, estudos de desenvolvimento de novas vacinas para a Zika. Então, nós analisamos esses estudos também. Nós incentivamos, então, para estudos moleculares, uso de animais que já estão depositados e eutanasiados na coleção herpetológica do Instituto, então, para coleta de amostras, para extração de DNA e estudos de evolução. Incentivamos também estudos de animais que já estão incluídos nos laboratórios de manutenção, que são os plantéis de serpentes, novas tecnologias, né, como tecnologias recombinantes de imunoglobulinas. Eu não consigo ler aqui o final, mas, enfim, eu estou só tentando dar um panorama do nosso papel em pesquisa e desenvolvimento. Por favor, o próximo. Na educação, então, o Instituto ele possui programas de pós-graduação, né? O programa de pós-graduação em toxinologia é um programa único no país, um programa de mestrado profissional em biotecnologia em saúde e, junto com a Universidade de São Paulo, um programa de biotecnologia que tem mestrado e doutorado. Além disso, os orientadores também podem atuar em programas das universidades de forma individual. O Instituto também tem cursos de extensão e um dos cursos muito famosos no Instituto é um curso de especialização em produção animal, em biotérios, né? E isso é focado muito em roedores e manutenção desses animais. E o Instituto também tem um papel muito importante para treinar profissionais que são, por exemplo, os bombeiros ou guardas que vão coletar animais que estejam causando algum problema, por exemplo, serpentes que aparecem próximas às cidades, dentro de casas, e que daí eles precisam ter conhecimento para saber como coletar e como reconhecer esses animais de forma adequada. Uma vez capturados, um dos destinos, por exemplo, é o Instituto Butantan. No geral, a gente sempre foca em cursos que utilizam vídeos ou manequins ou modelos e, eventualmente, uma ou outra manutenção, outra atividade sendo feita no animal em vivo, mas isso é bastante restrito e bastante bem analisado de perto pela comissão de ética, e os cursos também têm que estar de acordo com a missão do Instituto e estarem adequados com relação à qualificação. Próximo. Uma parte muito difícil que a gente acaba tendo uma dificuldade em conseguir adequar as nossas atividades é a parte cultural, porque no começo a gente tinha muita dificuldade de adequar essas atividades às normativas do CONSEA. Então, houve muita conversa com o CONSEA até a gente entender que parte do que era feito no Instituto não é regulado pelo CONSEA. Então, existem atividades de divulgação científica, como, por exemplo, essa atividade que é chamada Mão na Cobra, em que não é uma atividade educativa, e ela é feita para conscientizar a população de que esses animais eles devem ser respeitados, que não se deve ter medo desses animais e matar, e que sim, quando encontradas na natureza, eles devem seguir seu curso e, eventualmente, quando oferecendo riscos, eles devem ser levados para locais de cuidados. O Instituto também tem um macacário, esses macacos estão desde 1900 no Instituto, mais ou menos, 1980, acho, e
acho que antes até, nem, agora eu já não lembro mais, mas eles, então, fazem parte da da parte cultural do Instituto, e eles... então, a regulamentação desses animais é feita pelo IBAMA e não pelo CONSER. Próximo. Bom, agora falando da parte maior do Instituto, que é a parte de produção de biofarmacêuticos, o Instituto, então, produz várias vacinas, 65% do que é enviado para o Sistema Único de Saúde do Brasil, isso dá 91 milhões de doses, sem contar as doses das vacinas Covid. E 560 mil vials de soro por ano, soros antiofídicos e antitoxinas. Existe, então, uma atividade muito grande do controle de qualidade biológico que tem que realizar para esses produtos serem liberados no mercado e atenderem a agência reguladora Anvisa e o registro dos produtos, alguns testes de imunogenicidade, de potência e de estabilidade. Próximo. Então, as nossas atividades na área de produção, a gente tem que adequar os testes, né, a documentação do produto às normativas do CONSER. Então, para isso, para a redução, a gente solicita, então, que as análises sejam feitas o máximo possível em grupos de lotes, para conseguir um uso de controles, grupos controle em comum, né? Em caso de produção dos soros em cavalos, que ainda são feitos, porque esses produtos são produtos que dão um volume muito grande para atender a população e, infelizmente, a gente ainda não tem tecnologias recombinantes que atendam a demanda de soro no mundo e que num preço razoável para países em desenvolvimento. Então, a gente acompanha de perto a fazenda e a rotação desses animais, né? O incentivo dos testes alternativos, que já foram aqueles que estão reconhecidos, introduzidos no controle de qualidade do Instituto, e nós também temos que avaliar os lotes de produção da vacina de influenza, que são realizados em ovos embrionários. Os 3 R's na produção, então, a gente conseguiu incluir nos controles de qualidade, claro que isso leva um tempo muito grande até a gente conseguir mudar o registro do medicamento, né, ou do biofármaco, mas isso tem sido feito. Então, para testes de potência, esse teste, por um acaso, não é feito mais, mas testes de venenos, modificações de endpoints, em que a gente já sabe como aquele teste funciona, então ele não precisa ir até o fim, redução de coletas de sangue, às vezes o registro de produto estava com coletas de sangue que não eram necessárias, então a gente consegue, a partir de um estudo grande, mudar isso. E uma conquista muito boa para a produção de soro foi o estabelecimento da plasmaferese nos cavalos. Antigamente, essa coleta era feita manual e isso levava a uma perda de células dos animais. Hoje em dia, como foi adaptado com máquinas que são usadas para humanos, elas foram adaptadas para os cavalos. Os cavalos, o procedimento apenas demora um tempo maior, mas as células são circuladas e voltam para o animal, permanecendo assim os animais com bem-estar e com uma saúde muito boa, e eles são, durante o procedimento, escovados e alimentados, então o estresse é muito menor. Nós fazemos frequentemente discussões com a garantia de qualidade para que os testes solicitados por essa garantia de qualidade sejam minimizados e sejam melhor adequados com a realidade de cuidados animais.
Bom, nos plantéis de serpentes que estão para a produção de soro, a gente também analisa a rotatividade dos animais, o suporte veterinário, e a gente tem um plantel de serpentes muito bem cuidado e que são realizadas cirurgias, eventuais infecções, esses animais são submetidos a diagnósticos, testes microbiológicos, antibiograma, para o seu tratamento, e a gente tem situações em que a gente consegue, até para animais muito difíceis de se manter em cativeiro, a gente tem bom número de nascimentos. Próximo, eu já estou quase terminando. Bom, é importante salientar que o Instituto tem um grande número de animais que comem animais. Isso não é uma atividade regulamentada pelo CONSEA e não é uma atividade que a CEUA deva analisar, mas em comum acordo com a direção do Instituto e com os diferentes laboratórios, então a CEUA analisa, então todos os biotérios do Instituto que mantêm serpentes e que necessitam de animais para alimentação, eles têm que passar esse projeto de alimentação para a CEUA. Então, a gente analisa como se fosse um projeto de estudo. O laboratório de herpetologia, que é o laboratório da produção, ele tem a grande maioria das serpentes, né? Claro que isso tem uma adaptação quando a serpente chega na natureza, mas ele tem uma grande maioria das serpentes que se alimentam de animais previamente eutanasiados, e então isso já é muito bem feito, e as serpentes permanecem com um comportamento muito parecido com qualquer serpente mantida em cativeiro. As micrúrios coralinos são serpentes que dão muito pouco veneno, mas que são muito necessárias na produção, e elas se alimentam de outras serpentes. Então, existe um projeto que está em andamento, que é feito com intestino de roedores que já foram abatidos para alimentação. Então, são feitas como se fossem linguiças, salsichas, no laboratório para alimentação dessas serpentes, para eliminar o uso de novas serpentes para alimentação. Acho que o próximo deve ser o último. Então, aqui, o pessoal que trabalha muito forte, né? É uma comissão muito grande, e o CONSEA diz que a gente tem que ter um número lá, e os substitutos, né? Os titulares e os substitutos, e no Instituto Butantan nós não temos suplentes, né, substitutos. Nós temos simplesmente titulares, porque não tem como a gente abrir mão do papel de todos eles durante o ano todo. Nós também fazemos cursos, né, em ética animal, cursos internos, inspeções e suporte para os profissionais, né? Durante a pandemia foi uma época bastante difícil, em que o Instituto precisou parar algumas atividades de pesquisa, então a ação da CEUA foi muito forte no sentido de que animais que não iam eventualmente ser usados, que eles fossem realocados, por exemplo, para alimentação. E também o Butantan produziu uma vacina nova, que foi a vacina contra coronavírus, e nós tivemos que estabelecer muito rapidamente a ética no controle de qualidade dessa nova vacina. Por fim, acho que aqui o último é só mais ou menos como a gente funciona. Nós temos reuniões todo mês, todos os membros, os protocolos eles são divididos para 3 membros, são analisados, daí todos os membros têm acesso às análises, votam, e a gente depois ainda faz uma discussão durante o mês para dar um parecer final. Então, era isso que eu gostaria de dizer. Eu gostaria de agradecer, então, em nome da comissão, e aqui estão os meus contatos para eventuais dúvidas, e estarei disponível, então, até o fim do evento hoje. Muito obrigado, doutora Maria Leonor. Temos um orgulho muito grande pelo Instituto Butantan aqui no Brasil, e com certeza reconhecimento mundial. Muito obrigado.